professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né, de fazer um bate-papo aqui com o Laboratório Exata sobre a importância da análise de nematóides, como que a gente pode interpretar, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta importantíssima aqui na nossa agricultura brasileira. E professor é doutor e mestre em fitopatologia pela Universidade de Viçosa, né, professor? Isso. Então, o senhor já tem vasta experiência, né? Já fez e continua fazendo vários trabalhos na parte de nematologia, professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Vitor Hugo. Obrigado pelo convite. É sempre bom, né, a gente falar um pouquinho da nematologia, ciência que a gente trabalha, né, há vários anos, e um tema muito importante, né, porque esse é o tema, vamos dizer, o carro-chefe das perguntas que a gente recebe, ligações, né, que tem dúvidas em interpretação de análises, né. Então, vou tentar facilitar a vida de todos aí, explicar um pouquinho aí. Já vou adiantar que tem coisas que não funcionam, que as pessoas querem muito, mas não funciona, mas vou tentar explicar isso bem para vocês. Beleza, professor. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é exatamente essa. Por que é importante a gente fazer análise nematológica? Como é que a gente pode colocar a análise nematológica na importância da agricultura? Bom, os nematóides, né, eu vou chamar aqui de fitonematóides, são aqueles específicos para a agricultura, né, eles são muito importantes hoje em dia, né? Se a gente pensar nas culturas que são cultivadas hoje de maior importância para o nosso Brasil, para o nosso agronegócio, né, nós temos muitas perdas devido aos nematóides, né? Brasil hoje se perde 35 bilhões por ano de reais devido aos fitonematóides, tá? Pensando na cultura da soja, aí uma estimativa de perdas na faixa de 15 bilhões de reais por ano, né? Então, são perdas bastante elevadas. E aí a gente pensa, né? Pensando aqui no Centro-Oeste, soja, milho, algodão, feijão, né? Então, todas essas culturas aí, nós temos impactos dos fitonematóides, né? E aí, Vitor Hugo, para a gente fazer o controle, fazer o manejo de fitonematóides, né, o primeiro passo é saber quem está ali, né? Então, assim, é muito importante fazer as análises, né? A gente vai ter um resultado, laudo, né, do laboratório ali, e aí a gente tem que interpretar para a gente fazer o manejo, né? Qual controle, qual medida de controle nós iremos adotar, né? Qual variedade eu vou selecionar, qual controle químico, qual controle biológico, se eu vou fazer rotação de cultura ou não, enfim, isso tudo vai depender do nematóide que vai estar ali nos nossos resultados. Infelizmente, o manejo, não existe um manejo milagroso para todos os fitonematóides, né? Se tivesse, seria fácil, né? Então, para cada nematóide, nós vamos ter aí que adotar uma medida de manejo, de controle. Isso nós vamos saber só com os resultados aí da análise do laboratório. Beleza, professor. Então, eu fui lá, percebi que algumas reboleiras no meu sistema, alguns sintomas típicos de nematóide, fiz a amostragem, mandei para o laboratório. E agora, como que eu vou iniciar a interpretação dessa análise, professor? Bom, quando a gente vai analisar ali, estudar aqueles resultados, né, a primeira coisa que é muito importante antes de tudo, né, fazer a coleta bem feita, armazenar bem feito essa amostra e enviar para o laboratório, laboratórios idôneos, né, laboratórios que nós sabemos que tem um corpo técnico que conhece sobre nematologia por trás, tá? Bom, então, partindo do pressuposto, né, que a gente enviou para o laboratório idôneo, com corpo técnico, com grande conhecimento, né? A segunda coisa que a gente vai olhar na nossa análise, no nosso laudo, né, no nosso resultado ele tem algumas informações ali no rodapé que são muito importantes.
como metodologia. Qual metodologia foi utilizada? Né? Nós temos no Brasil vários laboratórios e nós temos metodologias diferentes aceitas pela comunidade científica. Cada laboratório pode adotar uma metodologia ou não, né? Então, nós aqui no Mato Grosso, nós estamos tentando padronizar as metodologias para todos os laboratórios terem as mesmas metodologias. Bom, mas como a gente está falando a nível de Brasil, nós vamos ter uma metodologia adotada em um laboratório, outra metodologia adotada em outro laboratório. E isso vai interferir no nosso resultado. Uma outra coisa que nós temos que observar é o volume de solo utilizado para a amostra, né, no momento da análise. Tá? Tem laboratório que utiliza 100 ml, tem laboratório que utiliza 200 ml, tem laboratório que utiliza 5 gramas de raiz, tem laboratório que utiliza 10 gramas de raiz, tem laboratório que coloca o resultado por grama de raiz. Isso tudo nós temos que entender bem. Por quê? Se eu mandar a minha amostra para um laboratório que utilizou 100 ml de solo, para outro laboratório que utilizou 200 ml de solo, com certeza, onde utilizou 200 ml de solo, a população de nematóide vai estar maior do que naquele que utilizou apenas 100 ml de solo. Né? Então, a primeira coisa que é para a gente interpretar os resultados é isso. Né? Nós temos que ver quais são as metodologias, né? O que foi utilizado, e aí, é claro, depois nós temos que conhecer os nematóides que estão ali. Tá? Nós temos aí alguns principais nematóides, mas nós temos que saber quais são aqueles nematóides que estão naquele resultado. Certo, professor. Então, já falando um pouquinho mais desses nematóides, quais são os nematóides mais importantes aqui para a agricultura no Cerrado brasileiro? Bom, são poucos, tá? Eu vou falar para você que nós temos 4 principais, 4 gêneros. O gênero Heterodera, e nós só temos aqui no Centro-Oeste uma única espécie, né? Heterodera glycinis, tá? O gênero Meloidogene, nós temos 2 principais espécies, 2 para 3 agora. Meloidogene incógnita e Meloidogene javanica são as principais, e algumas áreas de algodão apareceu o Meloidogene heterolobe. Em Barreiras, ali na Bahia, também nós parece que está tendo Meloidogene heterolobe em soja, áreas que fazem soja e algodão. Tá? Então, 2 a 3 espécies, mas as 2 principais é a incógnita e javânica. Pratilencos, com prevalência de Pratilencos brachiurus, mas podemos encontrar o Pratilencos zeae também. Tá? Aqui no Vale do Araguaia nós temos um pouquinho de Pratilencos penetrans, mas os principais é brachiurus e zeae, e o Rhotilencos reniformes. Tá? Então, Rhotilencos seria o 4º gênero, a espécie Rhotilencos reniformes. Bom, existem outros fitonematóides que podemos encontrar na nossa amostra? Sim, existe. Tá? Por exemplo, o nematóide Helicotylencos, uma espécie Helicotylencos de Easter, quase que 100% das amostras a gente encontra esse nematóide. O Pratilencos brachiurus, quase que 100% das amostras a gente encontra esse nematóide. Nematóide do cisto, o Heterodera glycinis, dependendo da região aqui no Mato Grosso, a gente encontra em uma frequência alta nas amostras, 60% das amostras tem, né? Mas de forma geral cai aí, dependendo da região, para 10%, 15%. Meloidógene já é uma frequência um pouco menor, comparado com o nematóide do cisto. Tá? E o Rhotilencos reniformes, ele é importante ali nas áreas de algodão e soja. Então, ele tem uma frequência menor ainda. Tem crescido, mas uma frequência menor ainda. Bom, tem aparecido Scutelonema, tem aparecido Tilencorrincus, tem aparecido os mesocriconemas, tá? Então, olha, Helicotylencos, Scutelonema, Tilencorrincus e mesocriconema, ele vem aparecendo nas amostras com uma certa frequência. Bom, até hoje a gente não conseguiu provar o dano que esses nematóides causam. Tá? Então já foram feitos experimentos, colocou populações altas, principalmente de Helicotylencos, de Easter, e ele não causou nenhum
prejuízo, nenhuma perda de produtividade para a planta de soja, nem para o algodão. Só que a gente entende que o ambiente ele é complexo, né? Nós não temos só nematóide ali, nós temos fungos, nós temos outros nematóides, interação de outros indivíduos, tá? Então, até então, a gente não tem uma comprovação científica das perdas que esses nematóides causam. Diferente daqueles 4 gêneros que eu falei no início. Bom, nematóide do cisto Heteroda glycinis, ele é um nematóide muito agressivo. Uma população baixa desse nematóide, Vitor Hugo, causa grande prejuízo para a cultura da soja. Meloidógena incógnita e meloidógena javanica também. Populações baixas desses nematóides causam grandes prejuízos para a cultura da soja. Bom, já o Pratilencos braquiurus é um nematóide que a gente encontra com muita frequência, como eu disse. Só que, para ele causar realmente grandes danos na cultura da soja, a população deles tem que estar muito alta. A população deles tem que estar bastante alta, tá? Aliado à população alta, o ambiente tem que estar muito desfavorável para a cultura que está ali, a planta de soja. O que seria esse ambiente desfavorável? Solos arenosos, pH mais ácido, uma variedade extremamente susceptível, né, intolerante a ele. O que mais? Enfim, um ambiente que vai favorecer a multiplicação do nematóide e vai desfavorecer o cultivo da cultura da soja. E aí a gente consegue ver grandes perdas aí ocasionado por esses nematóides. Bom, então, nós temos basicamente 4 nematóides, só revisando aqui, relembrando. Heterodra glycinis, Meloidogene, o gênero Meloidogene, podemos ter 2 espécies incógnitas javânica, principais, Pratilencos braquiurus e Pratilencos zeae, e Rhotilencos reniformes. Podemos encontrar outros nematóides, mas até então a gente não conseguiu provar cientificamente que eles realmente são causadores de perdas de produtividade na cultura da soja, né? Isso de forma isolada. É claro que se a gente pensar que pode ter fungos no solo, pode ter bactérias, outros nematóides, e eles podem ocasionar um sinergismo ali, eles podem realmente reduzir a produtividade, tá? Mas a gente não conhece um dano ali direto ocasionado por eles. Certo, professor. Então a gente tem nematóides que causam danos importantes na soja aí, né? Por isso que se faz muito necessário essa análise de nematóides. E também a gente poder entender qual que é como que os resultados estão sendo colocados nessa análise, como o senhor colocou, né? Prestar atenção nas unidades de medida, nas referências lá embaixo, no método utilizado. Porque dessa forma a gente vai poder interpretar os números de forma melhor. E é nessa parte agora que eu quero perguntar para o senhor, que a gente faz com esses números? Como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente sabe que está alto, que está baixo? O que eu faço? Bom, a gente está acostumado em ver análise de fertilidade do solo. E quando a gente recebe, tem aqueles valores, né? A gente vai lá, correr lá no livro lá e vai ver os parâmetros de valores. Né? Muito parecido com a análise que a gente vai num laboratório aí de análise clínica, fazer uma análise de sangue, né? Vai ter aquelas barrinhas falando se a sua amostra de sangue está dentro ou está fora. Infelizmente, para nematóides isso não existe, tá? E isso é muito difícil de prever, porque como eu já até comecei a falar aqui um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho da fitopatologia. Para ter doença, eu preciso de ter 3 vértices num triângulo. Eu preciso de ter o patógeno capaz de causar doença, que no nosso caso é o nematóide. Então, vai depender da espécie, vai depender da raça, vai depender da população do nematóide que está ali. Eu preciso ter o hospedeiro susceptível, né? Então, nós temos, por exemplo, pensando na soja, nós temos algumas variedades que são resistentes, outras são suscetíveis, umas são mais tolerantes, outras são menos tolerantes. Tá? E o ambiente favorável. Tá?
E o ambiente ele é dependente para cada nematóide. Eu já dei o exemplo do Pratilencos. Bom, se você tiver uma população alta de Pratilencos num solo aonde tem muita argila, nós temos um solo com uma boa correção de fertilidade desse solo, tá? Boa correção de pH desse solo, com bastante matéria orgânica nesse solo, a gente não vai ver dano nenhum na planta de soja, tá? Você vai produzir e vai colher muito bem nessas áreas, mesmo tendo uma população alta de pratilencos. Se você tiver uma população baixa de pratilencos, numa condição onde nós temos um solo extremamente arenosos, como aqui no Mato Grosso a gente pega áreas com 15% de argila, 12% de argila, 10% de argila, com quase nenhuma matéria orgânica, solos ácidos, com pH, né, elevado, com uma qualidade de fertilidade do solo inferior, e aí vem um veranico, falta de chuva, nessas áreas nós vamos ter uma população mesmo baixa de pratilencos, nós vamos ter um dano, bastante prejuízo na cultura da soja. Então, observem, não existe um valor mágico, nós precisamos entender qual é o nematóide que está ali e o ambiente que está ali. Bom, eu já disse, Pratilencos ele é menos agressivo, mas o ambiente é muito importante para ele. Já o nematóide do cisto, Heteroda-glicines e Meloidogene, né, que é o nematóide das galhas, eles já são muito agressivos. Populações baixas desse nematóide já causam grandes prejuízos para a gente. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente pega, o que eu faço na prática? Quando eu pego um resultado, eu já vou primeiro procurar, tem população de nematóide do cisto, Heteroda-glicines, ou população de nematóide das galhas, o gênero Meloidogene, porque esses nematóides, em populações baixas, nós temos grandes prejuízos. Depois eu vou para pratilencos. Tem o pratilencos, né? Aí eu preciso entender um pouquinho como que está meu ambiente, como que é minha lavoura, meu talhão, é um solo arenoso, um solo argiloso. Depois eu vou partindo para os outros nematóides, né? No algodão nós temos um problema sério com o Rhotinencos reniformes, ele em populações baixas, em algodão ele causa bastante prejuízo, e aí depois a gente vai olhar helicotilencos, outros nematóides. Eu vou mostrar uma imagem aqui. Por que eu quero chamar a atenção para essa imagem? Essa imagem, uma foto, uma imagem, né? Uma lavoura de soja, tá? Uma área de experimento aqui onde a gente coletava dados, experimentos nossos. Dentro dessa área, nós temos, olha, essas reboleiras ocasionadas por nematóides. Olhando o sintoma, isso aqui é típico de nematóide do cisto da soja, Heteroda-glicines. Só que quando a gente coletamos, fizemos análise e fizemos os resultados, tínhamos população de nematóide do cisto, da soja, população de nematóide das galhas, Meloidogene, e população de pratilencos, braquiurus. Então, nós temos nessa análise aqui 3 nematóides importantes dentro dessa reboleira. Bom, então, com base na minha interpretação do meu resultado, e eu conhecendo o que está ali no campo, eu te digo que o nematóide mais agressivo aqui está sendo o nematóide do cisto. Por que é importante, lá no início nós falamos que é importante conhecer o nematóide para fazer um manejo? Porque não adianta eu fazer o manejo do nematóide do cisto e aumentar o nematóide das galhas e pratilencos, que estão aqui também. Eu vou ter um problema sério, né? Então, eu vou resolver um problema, mas eu tenho 2 vindo. Mesmo que o mais agressivo está sendo o nematóide do cisto. Bom, então, para a interpretação, o que é importante, pessoal? O bom senso. O bom senso.
Nós precisamos conhecer não só o número que está ali, o nematóide que está no resultado, mas precisamos de ligar isso à nossa área. À nossa área, né? Então, aquele valor mágico, qual que é a população que vai causar dano? Não existe. Porque na grande maioria das vezes, as pessoas, né, coletam as amostras para enviar para o laboratório de áreas que está com reboleira, não na área bonita. Não faz sentido, né? A pessoa está tendo lá as áreas com reboleira, ela vai direto na área com problema. Se já tem a reboleira, se a planta já está com um porte baixo, se a planta já está produzindo pouco, nós já temos o dano, o prejuízo está ali. Então, não tem essa questão de nível de dano, aqueles valores. Mesmo sendo, vamos supor que aqui só tivesse pratilencos dentro dessa reboleira aqui. Mesmo se pratilencos estivesse com a população baixa, o problema já está aqui. O dano está aqui. É claro que pode ser outras coisas, um encharcamento, algum problema de fertilidade, enfim, nós temos que isolar. Mas o dano está ali. Então, aquele valor mágico, a população acima de tanto está alto, não existe. Não existe isso, porque isso vai depender das condições da sua lavoura, vai depender do nematóide, vai depender da variedade que está plantada ali. Então, não existe. Então, eu gosto de falar, quando for interpretar, utilize o bom senso. Os nematóides mais agressivos, com populações mais baixas, que vão causar prejuízo à cultura da soja, por exemplo, é nematóide do cisto, Heterodaglicines, nematóide das galhas, Meloidogene. Tá? Bom, se tem pratilencos, aí nós temos que entender muito bem o ambiente. Qual é a condição ambiental? Qual que é o solo? Qual que é a matéria orgânica? Como está o pH? Nutrição, eu já falei isso já, né? Mas a gente tem que entender bem. Normalmente, pratilencos pode estar associado a helicotilencos, a outros nematóides, como eu já falei, escutelonema, etc. Tá? Mas o pratilenco seria o mais importante aí. E aí, no caso do algodão, nós temos rotilênculos reniformes causando prejuízos também, grandes prejuízos. Tá? Então, assim, infelizmente, não tem um valor mágico. Para cada caso é um caso. O que eu gosto de recomendar muito? Quando envia uma amostra para um laboratório, se a pessoa teve dúvida em relação à interpretação dos resultados, converse com o pessoal da área técnica do laboratório, né? Que a pessoa ela vai instruir, ela tem esse conhecimento aí. Então, converse. Não fica pedindo valor mágico. Eu já me deparei em alguns casos que eu recebi um colega consultor me mandou uma amostra, falou assim, olha, a população de pratilencos deu muito elevada, mas eu não estou vendo nem mancha, não estou vendo nada. Eu tirei só por desencargo de consciência uma amostra lá para enviar para o laboratório e não deu nada. A produtividade vai ser alta, vai ser muito boa. Porque eles pegaram esse valorzinho mágico aí. E esse valor mágico, a gente vê muita gente utilizando, é uma informação da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, não é nem do Brasil essa informação. Assim, não tem aplicabilidade nas nossas condições. Eu vou parar aqui a projeção, tá? Professor, isso aí foi muito bom você ter falado, porque essa é uma dúvida que muita gente tem. Até nos laboratórios, né, muitas pessoas pedem, às vezes, cadê a tabela de interpretação? Né? Qual que é o limite de dano, qual é o limite de população que eu tenho que ter para mostrar o dano? E, na verdade, a gente tem que fazer isso que o senhor falou, né? Comparar com os dados de campo sobre o que a gente sabe já da cultura. E ainda nisso, professor, também tem a importância da época de coleta, né? O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Claro. Bom, a amostra que a gente recebe para fazer análise no laboratório, né, ela tem que ter uma qualidade boa. Né? Vamos considerar esses nematóides principais que eu disse aí. Eles levam em torno de 20 a 30 dias para fazer um ciclo de vida. Então, de 20 a 30 dias, ele começa a produzir os seus ovos.
E aí esses ovos irão reinfectar a planta, né? Irá eclodir o juvenil, que irá reinfectar a planta, vão virar novas fêmeas e vão produzir mais ovos. Então, a partir de 20 a 30 dias. Bom, nós já fizemos vários trabalhos para ver essa condição de época de coleta. Nunca coletem antes dos 75 dias na cultura da soja. Eu acho que a soja é a melhor planta para a gente fazer coleta. Tá? Eu gosto muito da cultura da soja. Por quê? Todo ano ela vem, mesmo aquele produtor que planta algodão, normalmente ele planta o algodão depois da soja, então ele faz de segunda safra o algodão. E a soja é uma planta muito intolerante a nematóides. Então, a gente consegue ver bem os sinais de sintomas na cultura da soja. Então, após 75 dias, então, a partir ali de R3, fase reprodutiva na soja, seria um melhor momento para a gente fazer a coleta, né? Mas os trabalhos que a gente tem feito, a gente gosta naquela janela de R5.1 até R5.5. Melhor momento para a gente fazer a coleta, a coleta para enviar para o laboratório. Por que R5.1, R5.5? Nós temos bastante tempo para o nematóide multiplicar na cultura da soja, né? Então, nós vamos ter ele em torno de 90 dias, né? Então, se o ciclo de vida começa com 21 dias a produzir ovos, nós temos uma população elevada, o que vai dar uma representatividade muito boa para a gente, tá? Eu sei que tem pessoas que coletam na fase reprodutiva, em R1, essa não é o melhor momento. Hoje nós estamos com variedade de soja muito precoce. Hoje nós temos soja que entra em R1 em torno de 30 a 35 dias, né? Então o nematóide só teve o primeiro ciclo, começou a produzir os primeiros ovos ali, não é o momento ideal. O ideal, então, é esperar ali em torno de 75 a 90 dias para a gente fazer a coleta. E aí, outra coisa que é muito importante é a profundidade de coleta. Considerando a cultura da soja, o ideal é fazer uma coleta de 0 a 10 ou 0 a 20. Né? Nós temos alguns solos muito argilosos que é difícil tirar 0 a 20, mas 0 a 10 é muito importante ser feito. Tá? Porque ali em 0 a 10 é onde nós temos a maior quantidade de sistema radicular. Então, é onde nós vamos ter a maior população de nematóide. Então, 0 a 10 a 0 a 20 é importante fazer a profundidade. E quando a gente pensa na reboleira do nematóide, né, o que nós vimos? Alguns nematóides, a população de nematóide dá mais alta no meio da reboleira e na margem da reboleira. Exemplo, Pratilencos nematóide do cisto. Né? Então, na margem da reboleira e ali mais para o centro da reboleira, nós temos uma população maior. Tá? Não estou considerando planta morta. Planta morta a gente não coleta. Tá? Meloidógeno, de forma geral, no nosso trabalho a gente viu que a população de meloidógeno ela dá maior fora da reboleira. Mas o que é fora da reboleira? Na margem da reboleira, 1 metro para fora. 1 metro para fora. Então, o que nós temos recomendado? Como a gente não sabe qual nematóide está presente, a gente coleta dentro da reboleira em 3 pontos para fazer uma amostra composta. Então, eu gosto de coletar 1 metro de fora da reboleira, na região da margem da reboleira e no centro da reboleira. Coleta ali de 2 a 3 plantas em cada ponto desse, colete solo em cada ponto desse, faço uma amostra composta, coloco dentro do saquinho a raiz primeiro e depois a gente joga o solo. Sempre misturar o solo com a raiz. Isso vai dar uma qualidade melhor para a gente no laboratório. Porque se mandar a raiz separada do solo, essa raiz vai secar. Mesmo que esteja dentro do saquinho plástico, ela vai secar e a gente começa a danificar os nematóides. Quando tem o solo misturado, o solo ajuda a manter a umidade dessa raiz. Tá? Nunca colocar água nessa amostra
e nunca congelar essa amostra, né? A gente normalmente leva para o campo uma caixinha de isopor, mas é basicamente para proteger ali, ó, as amostras da insolação, né? Que os raios solares não batam diretamente naquela amostra. Então, evitar de colocar a amostra na caçamba da caminhonete, né? Deixar a amostra exposta ao sol, isso tudo danifica os nematóides e isso vai dar um problema para a gente na hora da análise no laboratório e identificação do nematóide no laboratório, tá? Então, época de coleta, pensando na cultura da soja, R5.1 a R5.5 é o ideal, mas a partir de R3 já dá para fazer. Profundidade de coleta, 0 a 20, ou se não dá 0 a 20, pelo menos 0 a 10. Na reboleira, como que eu vou fazer a coleta? Normalmente 3 pontos para fazer a amostra composta, 1 metro fora da margem da reboleira, ali na região marginal da reboleira, no centro da reboleira. Lembrando de sempre pegar a planta viva, eu não estou falando de pegar a planta morta. A planta morta, o nematóide que estava ali já fugiu, o nematóide foi um endoparasita, já morreu, então o ideal é pegar as plantas vivas. Certinho, professor. Muita informação nova, e principalmente essa das ceboleiros aí, posicionamento da amostragem dentro das ceboleiros e fora. Eu não sabia. Acho que muita gente também não sabia disso. E para a gente finalizar, a última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é se sempre é necessário saber a espécie do nematóide, ou se a gente consegue manejar conhecendo apenas o gênero. Bom, Vitor Hugo, o manejo ele é dependente, como eu já disse, do nematóide. Dependendo da medida de controle que a gente vai adotar, a gente tem que saber espécie, em alguns casos, a raça do nematóide. Tá? Quando eu falo em raça, hoje, de importância aí que nós temos, seria o nematóide do cisto, Heteroda glycinis. Esse nematóide no Brasil tem 11 raças. 11 raças. No estado de Mato Grosso, nós temos as 11 raças. Vou dar um exemplo. O município de Sorriso, no Mato Grosso, já se detectou as 11 raças desse nematóide. Bom, se eu for utilizar uma variedade resistente a esse nematóide, a variedade resistente de soja ela é dependente da raça. Um exemplo, se você tem na sua área a raça 5, se você pegou uma variedade resistente à raça 3 e plantou na sua área que tem raça 5, o material é resistente à raça 3, ele não pega a raça 5. O que vai acontecer? O nematóide vai multiplicar normalmente. Tá? Mas o material não é resistente? Ele é, mas ele é resistente à raça 3. Tá? Ele não é resistente à raça 5. Então, observe, para a variedade de soja, para o nematóide do cisto, nós temos que saber qual é a raça que está presente. Tá? Bom, então, quem está lá em Sorriso tem uma dificuldade tremenda, porque tem as 11 raças, então é importante fazer a análise de raça. Para nível de espécie, por exemplo, Meloidógena incógnita e Meloidógena javânica. Se eu tenho na minha área Meloidógena javânica, se eu planto algodão, eu posso plantar o algodão despreocupado. Meloidógena javânica não causa dano nenhum, nem multiplica no sistema radicular do algodão. Se eu tenho Meloidógena incógnita na minha área, uma preocupação tremenda, porque Meloidógena incógnita causa prejuízo para o algodão. Nós temos poucos híbridos, quase nenhum híbrido de milho resistente à Meloidógena incógnita. Para a Meloidógena javânica já tem vários híbridos de milho que são resistentes. Então observe, conhecer a espécie ela é muito importante. E quando a gente pensa em produto, né, um nematicida químico, um nematicida biológico, né, um fitoquímico, ele é registrado no Ministério da Agricultura, para espécie, né? Então, nós temos lá produtos registrados para Praxilentes braquiurus, produto registrado para Praxilentes zeri, produto registrado para Meloidógena incógnita, produto registrado para Meloidógena javânica, produto registrado para Heteroda glycinis e produto registrado para Rhotilyncos reniformes.
Então, quando a gente vai selecionar o produto, é importante saber qual a espécie que está ali, porque você tem a garantia, né, isso a nível de Ministério da Agricultura, que aquele produto foi testado para aquela espécie e ele tem eficiência contra aquela espécie. Então, realmente é muito importante conhecer a espécie, tá? E alguns, como eu disse, para nematóide do cisto, nós temos que conhecer a raça para nós indicarmos a variedade resistente. Então, sim, é importante sim conhecer a espécie. Certinho, professor. Não, era isso que eu gostaria de conversar com o senhor. Essas perguntas que eu acho que muitos clientes têm. Muita gente, principalmente, acho que a pergunta que mais chega aqui era sobre a quantidade de nematóides, né, sobre os valores de nematóides. Mas essas outras relacionadas à coleta também, a época de coleta, maneira de coleta, né, a identificação de espécie, raça, a importância disso tudo, foi muito importante para nós, professor. Eu quero agradecer a sua presença aqui e com certeza vai contribuir muito tanto para nós do laboratório quanto para os nossos clientes e também outros agrônomos que vão se beneficiar desse vídeo. Vamos aprender um pouco mais. Eu que agradeço, Vitor Hugo. Nós estamos sempre à disposição. O conhecimento técnico ele tem que ser repassado, né? O conhecimento não é meu, não é seu, é de todos, né? Então a gente tem que repassar esse conhecimento para exatamente melhorar a qualidade das nossas amostras, qualidade das nossas análises, né? E entender, interpretar melhor os nossos resultados para fazer o manejo, né? Então, assim, me coloco sempre à disposição quando precisarem, estou à disposição para tentar esclarecer essas principais dúvidas aí. Eu sei que chega para você e essas dúvidas chegam para mim também, né? Por isso que a gente está sempre tentando trabalhar para tentar responder essas dúvidas, né? Certinho, Mas professor. muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Tchau, Vitor Hugo.